Muito bom dia para você, são 7h01, estamos no ar a partir de agora com o nosso Difusora Notícias ao vivo, edição de segunda-feira, 24 de março de 2025. A partir de agora estamos ao vivo, trazendo as informações para você na manhã desta segunda-feira. Bom dia, Claudio César. Bom dia, Henrique Ferian, bom dia, André Torres, bom dia ao Lucas Dias, bom dia a você que está audiência ao nosso jornal, nossa programação. Desejo a todos uma ótima segunda-feira e uma semana de muita vitória. O oferecimento da Farmácia e Drogaria Sete Farma, que tem uma grande linha de medicamentos e perfumaria, na Manuel de Faria Duque no bairro Vila Verde, na Clodóvio Garcia no Santos Dumont, na Yamaguchi Cankit na Vila Carioca, na Urias Ribeiro no Jardim Progresso. Big Com, materiais de construção, na Clodoaldo Garcia, 2150 Vila Aro, no 2104-2842, Lotéricas Caminho da Sorte, na João Dantas Filgueiras com a Manuel Pedro de Campos, do Nossa Senhora Aparecida, e na Maria Guilhermina Esteves, no Jardim Maristela. E também com a gente, Brasil Grill Restaurante, almoço executivo todos os dias, das 10h30 às 14h, entregando também pelo WhatsApp do 996908721 e pelos apps A Pedidos ou iFood. 7.2, muitos destaques para você que acompanha a nossa programação. Prefeitura implanta área de espera exclusiva para motocicletas em cruzamentos com semáforos. Com um boom econômico, a nova realidade social, Ribas do Rio Pardo recebe pacote de obras no aniversário. E FMS abre mais de 200 vagas para cursos de graduação gratuitos. Estas e muitas outras informações você confere com a gente a partir de agora dentro do Difusora Notícias, que está no ar. Informação, serviço e os principais fatos da sua cidade. Começa agora o Difusora Notícias, o nosso compromisso com a comunidade. É hora do tempo. Bom, vamos lá, tentando atualizar as informações do tempo. Tá difícil, viu? Tá difícil. Apesar da previsão de chuva para o final de semana, tivemos aí um final de semana sem chuva, temperaturas até com uma certa elevação. Abafado, né? Começando os dias como hoje, tempo fechado, nublado, com cara de chuva, mas ao longo do dia o céu azul vindo à tona e o calor se estabelecendo, né? Aqui para os lados de Três Lagoas. Em alguns pontos do Mato Grosso do Sul tem chovido, tá? Em outros não tem chovido. Apesar da previsão, hoje é a mesma coisa, previsão de chuva isolada, mas essa transição de outono do verão para o inverno, com o outono no meio, obviamente está bagunçando bastante nessa questão meteorológica aqui para os lados do Mato Grosso do Sul, aqui para os lados de Três Lagoas, infelizmente, né? Então, essas condições, elas persistem ao longo da semana, com essas condições de chuvas que podem apenas serem isoladas aqui para os lados do Mato Grosso do Sul e aqui em Três Lagoas, né? Principalmente, as temperaturas seguem do mesmo jeito, entre 32 e 34 graus de máxima e as mínimas oscilando entre 22 e 25 graus, segundo a meteorologia, viu, Cláudio? Nós temos essa previsão, né? E olha, ontem estava previsto, 20% de chuva à tarde. Deu umas trovoadas, umas nuvens, acabou não chovendo nada. À noite estava previsto também, determinado horário, até 40%, 50% de chuva. Também não choveu. Espero chover agora, né? Essa semana seria interessante nós tivéssemos uma chuva aí. Mas teve quente ontem, viu, Henrique Ferian? Ontem teve muito quente, viu? Mas um dia quente e, em relação à chuva, difícil a gente ter algo concreto, viu? Para os próximos dias, provavelmente março não será um mês de março normal, viu? Vai chover abaixo da média, segundo aí o que a gente vem acompanhando, né? Vai de fato ficar muito ruim em relação à água esse mês de março, que termina na próxima segunda-feira, né? Segunda-feira, 31. Bom, é isso. Temperatura em Três Lagoas está na casa dos 25 graus, umidade está em torno de 83%, Campo Grande tem 24%, umidade também 83%, Corumbá tem 24%, umidade em 94% por lá, e Bonito registrando 21 graus, umidade em 100% por lá, segundo a meteorologia. Vamos em frente por aqui trazendo as informações para você, porque aqueles motoristas que prestam atenção no trânsito, porque tem aqueles motoristas que estão na rua e na avenida com a cabeça na lua, né? Mas os mais atentos já prestaram atenção que quem passa pela Rosário, aliás, pela Capitão Olinto Mancini, deve ter notado uma mudança nas faixas dos cruzamentos. A Prefeitura, através do trânsito, iniciou a implantação
de áreas de espera exclusivas para motocicletas nos cruzamentos semaforizados da cidade. E aí, os motociclistas terão espaço demarcado à frente dos demais veículos nos semáforos, possibilitando uma partida mais segura quando o sinal abrir. A criação dessas áreas segue uma tendência já adotada em diversas cidades do país, onde visa melhorar a fluidez do trânsito e reduzir o risco de acidentes. A primeira via a receber a iniciativa em toda a sua extensão é a Capitão Linto Mancini, para expandir a medida para todos os cruzamentos semaforizados das principais avenidas de Três Lagoas, com mais organização e segurança ao trânsito. De acordo com o Deptran, a medida também contribui para a redução de conflitos entre motociclistas e motoristas, proporcionando mais visibilidade e prevendo situações de risco nos cruzamentos. Então tá aí essa novidade, implantada que já foi anunciada lá atrás na gestão do prefeito Ângelo Guerreiro. Essa medida aqui, eu só não me recordo quem falou isso, mas alguém de dentro da administração municipal já tinha comentado que eles iriam implementar isso. Demorou demais. Enfim, saiu. Acredito que é uma boa iniciativa, viu, Cláudio? Excelente, inclusive já percebi isso no final de semana aí na Capitão Linto Mancini, né? Ali no cruzamento o Capitão Linto Mancini com a Jari Mercante, né? É interessante, agora a prefeitura faz o seu trabalho, né? O Departamento Municipal de Trânsito faz o seu trabalho. Agora o motociclista também precisa entender qual que é o seu papel na via, né? Porque o que a gente vê mesmo, ao chegar na Capitão Linto Mancini, no sentido centro-bairro, ali no cruzamento da Jari Mercante, eu percebi já essa pintura, né, uma pintura horizontal, e justamente passou entre os veículos, né, vários motociclistas, né, numa velocidade até um pouco abrupta, entendeu? Sendo que o semáforo estava fechado. Então é muito complicado, né? O motociclista ele precisa colaborar também, né? Muitas vezes o esperto quer dar uma de esperto, a pressa, né? Você vê, a prefeitura está fazendo de tudo para melhorar as condições de uso da pista. Agora, eles precisam também colaborar com isso, né? E aí a questão envolvendo a atenção, né, por parte dos motociclistas e dos motoristas. É lógico que isso é feito por quê? Porque normalmente o motociclista, ele vai mais rápido, ele sai, né, numa velocidade maior que um veículo comum. Então é importante deixar todos os motociclistas ali na parte da frente, o semáforo abriu, já acelera e vai embora, e aí os carros acompanham, como acontece em São Paulo, como acontece em grandes centros já há bastante tempo, isso. E vamos aguardar mais do que essa implementação, Cláudio, teria sido interessante saber se a gente tinha acidentes nos semáforos por conta da confusão entre veículos, entre os carros e entre as motocicletas, né? Até pra gente ter aí uma estimativa de quão importante vai ser aí esse novo trabalho feito para essa reorganização entre carros e motocicletas. Mas enfim, vamos aguardar aí, tomara que dê tudo certo e continue assim, né? Cada um respeitando o seu espaço dentro ali das ruas e avenidas de Três Lagoas. Bom, 7h10, em comemoração aos 81 anos de Ribas do Rio Pardo, o governador Eduardo Riedel entregou na última sexta-feira o novo pacote de obras de infraestrutura, saneamento e educação no valor de 8,4 milhões de reais. O presidente do estado busca contribuir com o município que vive uma nova realidade econômica, se tornou um polo de nível mundial da celulose. A entrega das obras faz parte da agenda de comemorações do aniversário do município, que ocorreu no último dia 19. Mais uma vez o governo do estado mostrou a parceria e gestão que busca ajudar os municípios. É alegria estar nesta semana de celebração dos 81 anos de Ribas. A cidade recebeu o maior empreendimento privado no Brasil. Com esse crescimento, o município precisa do apoio, esforço e suporte do estado. Com esse conjunto de ações, beneficiamos diretamente a população, afirmou o governador. Riedel, ele destacou que os investimentos do estado são essenciais no desenvolvimento da cidade. Melhor lidar com dor do crescimento do que com a estagnação, pois assim traz novas oportunidades às pessoas. O estado tem que crescer sem deixar ninguém para trás. Entre as obras entregues está a construção da ponte de concreto sobre o córrego Viga, no valor de 2 milhões, na MS 340, entre Ribas e Nova Andradina. A estrutura representa avanço para o desenvolvimento logístico naquela região. Com 30 metros de extensão e 6 metros de largura, a ponte vai proporcionar eficiência e segurança para quem trafegar no local. O prefeito de Ribas, o Robertson Luiz Moreira, agradeceu ao governador pelo apoio. Diz que é importante dispor das parcerias ao município, reconhecendo que já foi feito pelo estado
e sentindo aí gratidão, né? A população merece uma cidade dessa grandeza. Na educação, também foi anunciado por parte do governo do estado um ambiente adequado aos alunos profissionais em Ribas, a reforma parcial e ampliação da Escola Estadual Eduardo Batista Amorim, um investimento de mais de 3 milhões de reais na construção de um novo bloco, com 5 salas de aulas e banheiros, além de pintura e pequenas manutenções, né? O investimento chega a 3,3 milhões dos cofres estaduais. A unidade conta com 565 alunos matriculados, né? Uma das prioridades do estado também é o saneamento, que faz parte do pacote de investimento em Ribas do Rio Pardo. São 2.900.000 por meio da Sanesul, para 2 grandes obras na cidade, entre elas perfuração de poço tubular profundo e execução de mais de 4.000 metros de rede coletora. A obra permite ligação da rede de esgoto a 333 domicílios daquela cidade, contribuindo diretamente para a preservação ambiental e desenvolvimento sustentável do município. Durante a solenidade também foi lançado o edital de licitação para a construção de 100 moradias no Jardim das Acácias, que trata de uma parceria da Prefeitura e do Estado, tá? E a habitação também é uma das prioridades lá no município de Ribas do Rio Pardo. Então tá aí, Cláudio, Ribas do Rio Pardo fazendo aniversário, e a gente sabe o quão é importante isso, e a gente sabe que é uma cidade que cresceu, só que eu não sei se tá certa essa fala do governador não, viu? Falando a respeito dos investimentos essenciais, e segundo ele, melhor lidar com a dor do crescimento do que com a estagnação. Eu acho que o Estado tem que beneficiar o município desde sempre. Tive inocência, o que está passando de inocência lá, que é um problemaço que se vive lá. E não é isso, né? Não é estagnação, mas é trocar o pneu do carro com ele em movimento, né, Cláudio? É isso aí. Quando vem os investimentos privados, ele não espera o Estado fazer os seus investimentos, preparar a região, preparar o município, não. O investimento privado vem, ele passa o trator e o Estado que tem que correr atrás, né? De implantar ali os equipamentos, enfim, dar as condições para que aquele desenvolvimento que a iniciativa privada traz, né, o poder público acompanha. Você viu o que aconteceu em Três Lagoas, meados aí de 2005, 2006, né? Até hoje nós temos impacto. É o que está acontecendo agora em Inocência, é o que está acontecendo em Ribas. Então, é difícil. O poder público não tem condições assim, por mais que ele faça os seus investimentos, de fazer o investimento preparando para vir um investimento da iniciativa privada. Então, assim, é a iniciativa privada que vem primeiro e o governo tem que correr atrás. E aí aquela coisa, né, Cláudio? Por exemplo, vamos falar de Bataguaçu, que está no radar para receber outra fábrica de celulose aqui no Mato Grosso do Sul, que não tem data, obviamente, pelo menos não foi divulgado oficialmente, mas é algo para daqui, vamos colocar, de 5 a 10 anos para início de uma possível construção. E aí, mas não seria a hora de Bataguaçu já começar a receber investimentos por parte do Estado? Para que, obviamente, possa colaborar para quando a fábrica ser startada ter um pouquinho mais de infraestrutura aquela cidade? Porque o que a gente vê, pacote de obras em Ribas agora, aquela coisa toda, Inocência também, passando a mesma. Quer dizer, eles têm a noção e a dimensão, né, do problema que é. Só que não, né? Espera as obras começar, espera o boom que acontece dentro da cidade, a realidade muda do município, aquela coisa toda, e aí vem com investimento, vamos construir ponte, vamos duplicar, vamos mudar aquilo. Mas por que não está no radar desde então? Dinheiro tem para fazer. Se já tem o compromisso da empresa de se instalar no município e trazer toda essa mudança, desenvolvimento para aquela região, por que não se fazer antes? Mas infelizmente, né, as coisas não são da maneira que deveriam ser. Enfim. E outra questão é o seguinte, a própria iniciativa privada, ela provoca um impacto na saúde, na educação, na assistência social, na infraestrutura, em tudo aí. Aí, de repente, mas a empresa está gerando emprego. Tudo bem, no caso de Ribas do Rio Pardo, são 3 mil empregos diretos e indiretos, e valorizando, tirando o Rio Pardo lá daquela situação que era difícil o emprego ali, né? Então hoje nós temos emprego. Mas eu vejo que não é só isso que a iniciativa privada também tem que investir, não. Eu vejo que a iniciativa privada deveria ser parceira em algumas coisas também, né? Destinando recursos para melhoria da infraestrutura da cidade, né? No caso, por exemplo, de Ribas do Rio Pardo, nós sabemos que a Suzano
construiu lá 1.000 casas. Ó, já foi um grande avanço, né? Essa já foi um grande avanço. Quer dizer, então, as empresas também, mesmo porque elas são incentivadas, né? Sim. O governo do estado dá incentivo, então elas devem também fazer um pouco do seu investimento, porque o lucro é muito grande, eles têm muito lucro. Tá certo? Então, seria interessante também que essas empresas não só gerar emprego e renda para o município, para a região, fomentar a economia do estado, mas também destinar investimentos em determinadas áreas prioritárias, né, no município, né? E assim a gente vai caminhando, né? Infelizmente, Inocência está passando por uma situação complicada desse desenvolvimento todo. Mas enfim, Três Lagoas passou por isso, Três Lagoas foi o experimento, né, de tudo. Sim. Com o que aconteceu lá atrás, e aí Ribas, e agora Inocência, e amanhã Bataguaçu, e assim a gente vai seguindo com essa situação toda que se passa. Mas os governantes, obviamente, podem e devem estudar o que pode ser feito para minimizar o impacto que a cidade sofre com esse crescimento todo. Mas enfim, né, quem somos nós para falar, para agir em determinada situação, principalmente em algum município em relação ao que é bom ou o que é ruim. Mas as autoridades estão aí para fazer, a população, né, tem que cobrar principalmente os governantes, vereadores, prefeitos e assim por diante. 7h18, 7h18, a gente segue por aqui com mais informações. Daqui a pouco tem entrevista ao vivo aqui dentro do nosso Difusora Notícias nessa manhã de segunda-feira. Falar do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, que está com vagas abertas para cursos de graduação totalmente gratuitos e o interessado não precisa pagar taxa de inscrição. Ao todo são 212 vagas em diversas áreas para preenchimento de vagas residuais. Oportunidade perfeita para quem deseja uma capacitação em curso de nível superior. Os interessados podem se inscrever até o dia 26 de março, sendo que a classificação será feita por ordem de inscrição. Ressaltando que só estão aptos a participar estudantes que concluíram o ensino médio. Para os cursos com data prevista de início apenas para o segundo semestre, o ensino médio deve ser concluído até o dia 1º de agosto. A oferta é para vários municípios do Mato Grosso do Sul, incluindo Três Lagoas, tá? Em Três Lagoas, os cursos são Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistema, período noturno, Engenharia de Controle e Automação Integral, Engenharia da Computação também é integral. Então são esses 3 cursos que estão sendo disponibilizados. As pessoas podem acessar o edital, está disponível no site do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. E aí, obviamente, os detalhes estão por lá para quem quiser aí, né, ingressar no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. Sempre boas iniciativas e sempre oportunidades de crescimento, né, de conhecimento por parte aí daqueles que possam seguir estudando lá no Instituto Federal, né, Cláudio? Perfeito, perfeito. Oportunidade de aprendizado, né? Como diz o Mário Sérgio Cortella, né? O saber ampliado é o saber aplicado, né? E o Instituto Federal tem formado muitos alunos, né? E que já estão no mercado de trabalho. Essa aí é mais uma oportunidade da galera adquirir conhecimento e aplicar os seus conhecimentos aí no mercado de trabalho. É isso, 7h20, vamos para o intervalo, trazendo mais informações para você, continue conosco, daqui a pouco a gente volta com entrevista ao vivo nos nossos estúdios, fique por aí, voltamos em seguida. Estamos apresentando Difusora Notícias. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria Sete Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria Sete Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. Big
Com Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na BigCom tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. BigCom, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524-6000. Whats BigCom 99190-4362. BigCom, aqui seu imóvel acontece. Lotéricas Caminho da Sorte. 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67984718438 e 67984718441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Estamos apresentando Difusora Notícias. 7h22, estamos de volta ao vivo, até as 8 da manhã com o nosso Difusora Notícias. Vamos falar de tuberculose. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, na manhã desta segunda-feira, dia 24, a Thaís Cesósimo, ela é coordenadora do programa de tuberculose aqui do município, para falarmos a respeito dessa doença que é antiga, mas que ainda existem casos, né? E ela vai contar pra gente como é que tá a situação hoje em relação à tuberculose no município, os sintomas da doença, diagnóstico, tratamento, enfim, aquilo que você precisa saber a respeito dessa doença, que é muito séria e que precisa de acompanhamento, né? E claro, tem um programa específico para isso em Três Lagoas, já funciona há muito tempo e que a gente sabe que é muito importante para esse tratamento dessa doença. Tudo bem, Thaís? Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia a todos. Vamos falar da tuberculose, Thaís? Vamos. Bom, aqui em Três Lagoas, qual que é a situação hoje em 2025? Hoje? Hoje, atualmente, estamos em torno de 64 casos em tratamento. Para o município de Três Lagoas é um número alto, né? Uhum. Porque pelo que o Ministério recomenda, a gente tem que eliminar os casos de tuberculose até 2030, então para cair para 10 casos a cada 100 mil habitantes. Então, para nós, hoje, estamos com muitos casos que foram diagnosticados. E lembrando que esses casos, de janeiro a março, foram 11 casos novos. Mas a gente tem casos do ano passado, que foram diagnosticados ano passado, né? Porque o tratamento da tuberculose é por 6 meses. Um tratamento longo, né? E que requer que a pessoa cumpra ali o protocolo corretamente, né? Sim. Ele é um tratamento... A tuberculose, ela tem cura. Mas se você tem que seguir o tratamento correto durante esses 6 meses, né? Os pacientes são acompanhados pelas unidades de saúde, realizados os tratamentos supervisionados, que a gente fala, né? Mas, assim, ainda a gente precisa melhorar essa busca ativa dos casos, as equipes estão sendo capacitadas. Estamos hoje, que é o dia de combate a mundial de luta contra a tuberculose, e essa semana a gente vai ter no município capacitações com os profissionais para aumentar essa busca ativa, né? Uhum. E vocês acreditam que ainda existem casos ocultos que não chegam até vocês em relação à tuberculose aqui no município? É uma doença contagiosa. Sim. Que, obviamente, precisa ter todo um cuidado. E essas pessoas precisam ser encontradas, diagnosticadas, e o tratamento precisa começar o quanto antes, né? Sim. Quanto mais rápido a gente diagnosticar, melhor para o paciente mesmo, né? Tem pacientes, a gente tem dificuldades, porque geralmente são pessoas com vulnerabilidade social, né? Situações de rua, pessoas privadas de liberdade, que é o público maior.
mas nós temos, as equipes de saúde do município já são empenhadas de buscar esses casos, né? E quanto mais rápido tratar, é melhor para todo mundo, né? Porque como é uma doença que transmite de pessoa para pessoa, e a gente tratando o caso índice, diminui a transmissibilidade da doença. É uma doença complicada e séria e que precisa de atenção, certo, Cláudio? Certo, bom dia, Thaís, bem-vinda. É um assunto muito importante. Já tive um caso de tuberculose na família, inclusive a pessoa veio a óbito há muitos anos atrás, brincou um pouco com a doença e a doença não perdoa, né? Não. Entendeu? Então é uma situação que eu já tenho, a nossa família tem uma certa experiência nesse sentido. Você tocou no assunto do sistema carcerário, né? Que por conta do convívio ali, né, é muito complicado. Esses 60 e poucos casos que você disse, a maior parte são de pessoas que estão no sistema carcerário, ou nós temos aí na cidade pessoas que estão aí com a vida tranquila, né? Que vive o dia a dia como cidadão. Qual que é o número aí? Mais lá no sistema carcerário ou mais aqui na cidade das pessoas que vivem a sua liberdade? Isso é uma boa pergunta. O sistema carcerário a gente tem alguns casos, né? Mas ainda tem casos na cidade. São os casos ocultos, né? Das pessoas que convivem com a gente. O sistema carcerário é o nosso maior gargalo, né? Mas a gente procura sempre estar fazendo ações dentro do sistema carcerário para que diminuam esses casos, né? Que transmite muito fácil lá dentro, mas a gente tem uma equipe boa que consegue controlar isso. Mas o nosso foco maior é a população em geral da cidade, né? Olha, uma outra pergunta é o seguinte, eu sei, né, porque até por conta da experiência que a gente tem na nossa família, mas às vezes aqueles que estão nos ouvindo possa ser que não saiba, né? Porque às vezes você tem um sintoma de uma doença e de repente é outra, né? Sim, confunde muito. Confunde muito, né? Vou dar um exemplo aí da dengue, né? Sim. A dengue confunde pra caramba as pessoas, né? Sim. Então, quais os sintomas aí da tuberculose? Aqueles primeiros, né? Primeiros sintomas que a pessoa fala, opa, o alerta. São a tosse, né? Sim. A tosse seca por mais de 3 semanas, febre noturna, final da tarde, perda de apetite, perda de peso, a pessoa fica mais debilitada, assim. Então, esses são os principais sintomas, né? Do início. Que se confundem, né? Com uma gripe, sim, com uma pneumonia. Aí, se a pessoa não procurar o serviço de saúde, pode ser que ela vai piorando, né? Vai ficando mais fraca, ela perde muito peso na tuberculose. Fica muito fraca, né? Uhum. E nesse caso é o seguinte, pessoa está com esse sintoma. Primeira coisinha aí no postinho, né? Sim, no posto de saúde. É o caminho de entrada, né? Para o tratamento, né? O posto de saúde já relata, hoje em dia nas unidades de saúde já tem uma classificação de risco que os usuários passam por uma enfermeira, né? Que ela acolhe esse paciente, ela já vai classificando, perguntando os sintomas, e nessa própria classificação de risco, os enfermeiros já podem solicitar o exame de tuberculose para que não precise passar numa consulta com o médico. Daí, se caso vir o resultado positivo, o paciente já vai passar pelo médico para iniciar o tratamento. Olha, nós sabemos que a lida, né, foi evoluindo, né? Antigamente nós tínhamos o sanatório que as pessoas ficavam internadas, em isolamento. Sim. Como que é hoje? O isolamento hoje é doméstico, não precisa de internação em hospitais, em sanatório, como que é? Hoje em dia o tratamento totalmente domiciliar, a pessoa... É lógico que tem que ter o cuidado com as pessoas que convivem com a pessoa portadora de tuberculose. Ela não precisa mais, a gente tem que tirar esse estigma da pessoa que, porque eu vi a pessoa hoje e eu já peguei a tuberculose. Não existe isso. O paciente, a partir da segunda semana tomando a medicação, ela já não está mais transmitindo a doença. Tá? Isso é muito importante frisar isso.
que a partir da 2ª semana de tratamento, a pessoa não transmite mais a doença. E o porquê que ela demora 6 meses? Se já começou o tratamento, já 2 semanas já não está transmitindo, por que continua? Para a gente estabilizar, para a gente ter a certeza que o paciente vai curar completamente. Por isso que o tratamento é por 6 meses. Mas a gente precisa tirar da cabeça das pessoas que eu encontrei com a pessoa ali, o fulano tá com tuberculose. Eu já peguei a tuberculose. Não é assim. Uma pessoa com tuberculose, ela no início ela precisa ter os cuidados, a gente orienta a colocar a máscara, mas a partir do 1º mês de tratamento, a pessoa já está liberada para o convívio em sociedade, tá? Porque ela faz exames mensalmente para controlar a doença, para saber se o tratamento está sendo efetivo. Muito bem. Nós temos algum tipo de vacina, alguma coisa relacionada à tuberculose? A vacina, a BCG. A BCG, que a gente toma no início, quando nós nascemos, né? Já tomamos ela, né? Já tomamos a BCG, que ela previne as formas graves da tuberculose, né? Que são as formas que demoram mais o tratamento. Hoje em dia os estudos, né, já estão melhorando muito do que antigamente. Antigamente a gente nem tinha medicação, hoje em dia é tudo fornecido pelo SUS. Existem muitos estudos e futuramente a gente prevê que diminua esse tempo de tratamento, né? Porque às vezes a pessoa acha porque ela está tratando, já melhorou os sintomas, ela abandona o tratamento, mas não pode. Ela tem que terminar os 6 meses, porque são medicamentos, são antibióticos, e antibióticos criam resistência se você não toma de forma adequada. Ô Thaís, mais uma pergunta a respeito do medicamento, que eu já ia lhe fazer, você tocou nesse assunto. É o seguinte, o medicamento de hoje é o mesmo de antigamente, porque eu lembro que há anos atrás era medicamento pra caramba que a pessoa tinha que tomar durante o dia. Como que é? Hoje, pela evolução, diminuiu a quantidade, a eficácia ficou melhor? Na verdade, assim, são divididos em 2 fases do tratamento, né? Os 2 primeiros meses que a gente fala que é a fase intensiva, né? São 4 medicamentos em um comprimido só. Então, já diminuiu a quantidade, né? Então, são 4 tipos de medicamento num comprimido só. Mas a gente varia de acordo com o peso do paciente, né? E aí, depois, já a partir do 3º mês, a gente entra, que a gente fala que é a fase de manutenção. E aí já diminui para 2 medicamentos. Que legal, então melhorou e muito no tratamento. Melhorou, e a gente, com esses estudos, né, com as pesquisas, que a gente prevê que melhore ainda mais. Que legal. Thaís, em relação ao álcool, a bebida alcoólica e a tuberculose, qual que é a relação entre as duas, fator de riscos, dentre outras coisas, né? O que você nota no dia a dia de atendimento a esses pacientes? Sim, geralmente a pessoa que faz o uso de álcool ou tabaco ou drogas ilícitas, geralmente tem a propensão de desenvolver a tuberculose, né? Não que ninguém esteja livre, mas pessoas que têm essa vida que não é saudável, que a gente fala, tem o risco de desenvolver. E uma coisa importante também de reforçar é assim, que a questão da saúde mesmo, né? Você tendo uma imunidade boa, não são todas as pessoas que desenvolvem a tuberculose que têm contato com uma pessoa com tuberculose, né? Se eu tô com tuberculose, você encontro com você e você tem uma saúde boa, alimentação correta, vida saudável, que a gente fala, né? Não, o risco é menor da pessoa de desenvolver a tuberculose. Tem o sistema imunológico em dia? Sim. Né? Pode passar batido. Pode, a pessoa não vai ficar doente. Pode. Isso deve acontecer muito, inclusive, sim, né? Sim. Não é necessariamente que a gente fala que, porque eu tem com um paciente com tuberculose que eu vou desenvolver, né? Isso aí depende de tem vários fatores, né? Bom, Thaís, a gente tem em Três Lagoas um número alto de moradores de rua. Tem uma variedade gigantesca de moradores de rua espalhados, usuários de drogas, né? Lista e lista, pelas ruas da cidade perambulando. Esse tipo de pessoa hoje procura... A gente tem um consultório na rua, o pessoal que trabalha diretamente com esse pessoal, eles acabam encaminhando alguns desses moradores para dentro, lá
do programa para que vocês possam acompanhar? E se sim, como é que é? Porque a pessoa mora na rua, como é que você consegue controlar um morador de rua com tuberculose, sendo que ele não tem moradia fixa? Como é que toma os medicamentos da maneira correta? Isso é muito boa pergunta. Há alguns anos atrás, a gente tinha essa dificuldade mesmo de tratar esses pacientes. Hoje, com o consultório na rua, o próprio consultório na rua, ele administra essas medicações. Ele combina com horário. Geralmente, as pessoas em situação de rua, elas ficam, às vezes, no mesmo lugar ou se mudam. A equipe do consultório de rua, eles conseguem localizar esses pacientes para administrar essas medicações. Não vai até a gente. A equipe de saúde vai até o paciente. Aí eles que fazem essa administração da medicação. Já aconteceu? Tem gente em tratamento desses 60 que você citou? Sim, temos um número de casos aí que estão sendo acompanhados. E aí fica tudo na responsabilidade do pessoal do consultório na rua, né? Sim. E é complicado dessa maneira. Para você deveria de repente ter uma outra situação para lidar com isso, porque às vezes, e a pessoa transmite, ela está no tratamento, são 6 meses de tratamento, como você disse. Nesses 6 meses, tem algum momento que ela não vai mais transmitir a tuberculose durante esses 6 meses de tratamento? Sim, já a partir da 2ª semana que ela está tomando medicação, ela já não transmite mais a doença. Tá, ela só fica... Então isso é importante dizer, né? De repente a pessoa foi diagnosticada, mas está no tratamento, em 2 semanas ela não vai mais transmitir, mas vai ter que se cuidar. Por isso que a gente fala assim, a gente tem que esclarecer a população sobre isso, sobre as transmissões, que ela é uma doença transmitida pelo ar, pela respiração, é igual a Covid, né, que a gente fala. Mas ela demora mais para manifestar. Então, assim, não é todo mundo que entrou em contato com uma pessoa de tuberculose que vai desenvolver a doença e que já eu encontrei com ela hoje, eu já peguei a doença. Não é assim. Então, assim, a partir da 2ª semana, reforçando que a pessoa está em tratamento, ela já para de transmitir a doença, tá? Então, isso assim, é importante dizer, na situação de rua, desculpa, claro. A gente depende de vários contextos, né? A gente depende da equipe da assistência social também. Então, assim, não é só a saúde. A gente precisa de uma equipe multidisciplinar para a gente conseguir tratar essas pessoas, né? Então, a gente tem um consultório na rua que é efetivo, mas a gente também precisa da assistência social. E aí a gente sempre tem a colaboração do pessoal da assistência e a gente consegue fazer um trabalho bom. A gente poderia melhorar? Poderia, lógico, a gente sempre pode melhorar. Mas existe essa equipe que faz esse trabalho, né? Então, tá todo mundo assistido e quando chega alguém novo na cidade, obviamente, rapidamente é identificar tanto pela equipe da assistência social, que posteriormente vê a situação e já encaminha para o consultório na rua, né? O pessoal da consultório na rua, eles já fazem esse trabalho constante lá no acolhimento, o POP, e já fazem essa busca ativa que a gente fala, né? Que a pessoa já chegou, tem algum sintoma, a gente já faz os exames, o exame é muito rápido, o nosso município, a gente faz o exame aqui mesmo, em Três Lagoas, no nosso laboratório municipal, então o resultado sai muito rápido. Então, a partir do momento que a pessoa leva a gente faz o exame, em um dia, no máximo, já sai o resultado. Então, que ele é considerado um exame de urgência. É isso. Bom, informações importantes nesse dia 24 de março, que é uma data importante para a gente falar de tuberculose, né, Thaís? E conscientizar as pessoas de que a tuberculose, apesar de uma doença antiga, ela tem tratamento rápido, com medicamentos hoje em tempos de tecnologia, de avanço na medicina, que melhoraram muito, né, na vida das pessoas e que, obviamente, vão fazer com que a pessoa que for diagnosticada, ela tenha, né, um tratamento rápido, né, cumprindo ali o que determina, né, as regras ali. Bom, Cláudio? Não, tudo bem, um assunto importante, né, as pessoas às vezes pensam que porque nós somos um país tropical, muito quente, e de repente possa ser que
tá tudo tranquilo e às vezes não está, né? É uma doença transmitida, como você disse, pelo ar, e as pessoas têm que tomar muito cuidado com isso, né? Sim. Muito cuidado mesmo nós vivendo num clima quente como o nosso, né? Sim, a gente fala que a luz solar é muito, desde antigamente, não sei se vocês já viram, que a luz solar é muito importante para a pessoa com tuberculose, né? Perfeito. É isso, Thaísi, queria agradecer a sua presença aqui com a gente, nos nossos estúdios, para falarmos a respeito da tuberculose, desse Dia Mundial de Combate à Tuberculose, o quão importante é que as pessoas se cuidem, né? Procurem se tiver algum problema, independente de se for tuberculose ou não, tá doente, tá com sintomas um pouco mais graves, procure as unidades de saúde de Três Lagoas, não deixe passar, porque em tempos de doenças com sintomas parecidos, né? Tem que ter o diagnóstico certo para, obviamente, o tratamento correto ser inserido o mais rápido possível. E é isso. Bom, quiser falar mais alguma coisa, as pessoas ingressam no programa através das unidades de saúde, que encaminham, e assim segue, né? Mas se quiser mais algum detalhe, por favor, passa pra gente. Não, é assim, a porta de entrada é sempre a unidade de saúde. E aí a unidade de saúde, a partir do momento que recebe o resultado e comunica o programa, a gente já começa a iniciar. Lembrando que o tratamento todo é na unidade de saúde. Certo. Tá? Alguns casos que são mais graves, assim, a gente atende no programa, mas a porta principal de entrada é a unidade de saúde. E qualquer sintoma, tosse, febre, perda de peso, falta de apetite, procura uma unidade de saúde. O resultado é rápido e quanto mais rápido a gente fazer esse diagnóstico, melhor para o paciente. Óbitos teve algum nos últimos anos? Ano passado a gente teve 2 casos. 2 óbitos. 2 óbitos. Então é uma doença que requer acompanhamento e seguir à risca o tratamento. Sim, basicamente isso. Bom, Thaís, obrigado. Boa semana para você. Muito obrigada. Boa semana a todos. 7h43, vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta, trazendo mais informações nessa manhã de segunda-feira. Fique com a gente, voltamos já. Estamos apresentando Difusora Notícias. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria 7 Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria 7 Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. BigCom Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na BigCom tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. BigCom, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524-6000. WhatsApp BigCom 99190 4362. BigCom, aqui seu imóvel acontece. Lotéricas Caminho da Sorte, 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Estamos apresentando Difusora Notícias. 7h45, 7h45, estamos de volta ao vivo por aqui, trazendo as informações para você nessa manhã de segunda-feira, você bem informado com a gente aqui.
tá? Bom, a Prefeitura de Três Lagoas, através da Secretaria de Meio Ambiente e Agronegócio, capacitou agricultores através do curso com foco em compostagem no assentamento Palmeira, no distrito de Arapuá. A capacitação foi ministrada pelo engenheiro agrônomo Manuel Lata Hernandes, no Departamento de Agronegócios, e contou com momentos teóricos e práticos. O curso destacou a importância da compostagem para a agricultura familiar, enfatizando a possibilidade de reaproveitamento de resíduos orgânicos encontrados na própria propriedade rural para a produção do adubo orgânico. Esse adubo pode ser utilizado em hortas, pomares, promovendo uma alternativa sustentável e econômica para o enriquecimento do solo e da produção agrícola. Então tá aí mais um curso realizado, levando conhecimento, capacitando o pessoal da agricultura familiar do nosso distrito de Arapuá, que obviamente tem muita gente ali que produz muita coisa, né, Cláudio? Opa, os assentamentos do Arapuá, todos eles são muito produtivos, né? Os nossos assentados, né? Produzem vários produtos, inclusive eles vêm vender aqui na nossa feira turística, Central Turística, e com certeza esse curso aí é ministrado pelo Manuel, né? Que é um profissional de muita capacidade e vai agregar valor, né? Aos produtos e ao manejo do pessoal aí dos nossos queridos assentamentos. Parabéns aí a todos. Quero mandar um abraço à galera dos assentamentos que estão nos ouvindo, né? Tenho meus amigos aqui em vários assentamentos, no Pontal do Faia, no Paulistinha, aqui no 20 de março. Então, que legal. Parabéns a todos. 7h47, vamos em frente por aqui, porque dentro da política de inclusão social, pessoas em Mato Grosso do Sul com deficiência física, visual, mental, severa ou profunda, síndrome de Down ou autismo, tem desconto de 60% no IPVA. E a partir de agora, o CIPTA, a Carteira Digital de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, substitui laudo médico para conseguir o benefício no caso de menores de 18 anos. Isso só é possível graças a um decreto publicado em fevereiro deste ano pelo governo de Mato Grosso do Sul. Desde o lançamento da CIPTA em abril do ano passado, a Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos, a SEAD, emitiu 2.034 documentos. Além de garantir acesso a serviços e benefícios, a carteirinha oferece mais visibilidade às necessidades das pessoas com transtorno. Para as famílias e pessoas com TEA, o transtorno do espectro autista, o novo decreto facilita a vida e garante o direito de ir e vir. Conforme o decreto assinado pelo governador Eduardo Riedel, o desconto vale para um único veículo registrado no nome da pessoa com deficiência ou do seu representante legal, mesmo que o beneficiário não seja habilitado. Outra mudança implementada pela publicação é a dispensa da renovação anual para casos de deficiência permanente. O pedido do desconto no IPVA pode ser feito sem sair de casa, segundo a Cefaz. Basta acessar o portal e-Fazenda, clicar no módulo ESAP e fazer constar a documentação necessária, como laudo médico ou CIPTA e CRLV do veículo. Não há cobrança de taxa estadual. Excelente iniciativa para ajudar um pouquinho essas famílias, né, que sofrem tanto nessa condição dos filhos, nessa situação, da mãe principalmente, que cuida mais e que muitas vezes não pode nem trabalhar, mas fica na correria, né? Indo para médico, indo em consultório, indo em clínica, levando para a escola quando tem casos que vai, e aí com esse desconto no IPVA para ajudar. Não é muito, mas já é alguma coisa, né, Cláudio? Já é alguma coisa. IPVA não é barato, não, né? Ter esse desconto é muito bom, valorizando aí, né? Essa parcela da nossa sociedade que precisa tanto do apoio do poder público, né? E isso tudo faz a diferença, então. Quem, porventura, não tem essa informação, procure aí o site do governo do estado, lá na Cefaz, para você ter os encaminhamentos e até mesmo conseguir a carteirinha, né? Essa carteirinha que é tão importante também, lá você vai ter todos os detalhes, tá bom? 7h50, 7h50, a gente segue por aqui trazendo mais informações. Originários da aldeia localizada em Amambai, indígenas, foram resgatados em condições análogas à escravidão no interior do estado de São Paulo. Além da alimentação precária, eles compartilhavam a mesma água dos animais. O resgate foi realizado no último dia 17 e divulgado na última sexta-feira no canal oficial do governo. Segundo o MPT, o Ministério Público do Trabalho, os indígenas chegaram há 15 dias ao município de Pedreira sem registro em carteira de trabalho ou realização de exame médico admissional. Foram contratados de forma informal por uma empresa do estado que presta serviços por um grande frigorífico do interior paulista. Os trabalhadores atuavam diretamente em uma propriedade rural diferente, fazendo a coleta de frango sem qualquer equipamento de proteção. Conforme o MPT, eles foram alojados em uma casa com 3 dormitórios, um chuveiro e 2 vasos sanitários.
por não haver espaço suficiente, os quartos, parte deles dormia nas varandas, sujeitos ao frio e chuva, na garagem onde havia baratas e percevejos, no corredor da casa ou na cozinha, junto ao botijão de gás, informou a nota. O local usado como alojamento não possui armários para guardar roupas ou objetos pessoais, nem mesas ou cadeiras para refeições ou descanso. No momento da fiscalização, a única comida disponível era um arroz empapado sobre o fogão. Não havia espaço para lavar ou secar roupas e alguns trabalhadores estavam usando a mesma vestimenta há 2 semanas. O alojamento, além de sujo e fétido, não possuía qualquer condição digna de moradia, diz trecho da nota. E aí, conforme o MPT, os trabalhadores foram recrutados diretamente na aldeia de Amambai, sob a promessa de trabalho registrado, alojamento com camas, armários, banheiros, alimentação custeada pelo contratante, uma empresa terceirizada. O cacique da aldeia recebeu R$70 por cada trabalhador levado até o local de trabalho no frigorífico. Além do MPT, o Ministério do Trabalho, Emprego e Defensoria Pública e a Polícia Federal integraram a força-tarefa para o resgate. Diante das irregularidades, a auditoria fiscal determinou a imediata paralisação das atividades e a dispensa dos trabalhadores por culpa do empregador, garantindo também o retorno dos indígenas à aldeia e a Amambai. A inspeção do trabalho apurou o pagamento de verbas rescisórias, no total de 170 mil, além de 85 mil em danos morais individuais negociados com o MPT, a DPU, totalizando R$255 mil a serem pagos diretamente aos trabalhadores ainda na sexta-feira. Caso que chama a atenção, né, Cláudio? Vai lá numa aldeia indígena, lá em Amambai, uma terceirizada de um frigorífico do estado de São Paulo, para contratar indígena com promessa de pagamento de bom salário, moradia digna, e recruta uma galera, leva para lá, e tudo isso aconteceu. Estranho, né, Cláudio? Estranho. Em tempos de Mato Grosso do Sul, com pleno emprego, os caras saírem de lá com promessa de ganhar bem e morar bem em outro estado, uma outra vida, indígena ainda, enfim. Tudo muito estranho nessa história. Isso é uma vergonha, né? Isso é uma vergonha para os dois estados, né? E com a palavra FUNAI, né? Porque a FUNAI é que tem que cuidar dos indígenas. Né? Nós sabemos que aqui no Mato Grosso do Sul tem até já quase que uma tradição, por exemplo, de grupos de indígenas que vão para Santa Catarina trabalhar na colheita, por exemplo, da maçã. Mas é algo muito bem organizado, certo? Muito bem tratado. Né? Os indígenas lá não são tratados de qualquer jeito, não. Pelo contrário, eles gostam, inclusive, de fazer esse trabalho. Né? Agora, desse jeito aí, um grande frigorífico aí, de repente aquele que tem aquela propaganda na televisão, aquela coisa toda, tudo bonito, mas fica usando o trabalho análogo à escravidão de indígenas. Olha bem, hein? De indígenas. E esse cacique aí vendendo a cabeça do pessoal, né? Caciquinho meio sem vergonha também. Né? Quer dizer, esse negócio aí tem que ser bem apurado. E é uma vergonha pro estado de São Paulo, que é o estado mais rico do Brasil, ficar fazendo esse tipo de coisa, ainda mais com indígena. Né? E não adianta o frigorífico dizer, a gente não sabia. Isso é conversa. Conversa fiada, né? Conversa fiada. Aliás, tem muita gente aí, meu filho, que vive aí um bem bom, né? Pagando de o mais bonito na sociedade, no mundo empresarial e tudo mais, mas a prática, né? A prática lá no fundo é muito complicado. Tá manchada, a história tá manchada, né? Não é uma história limpa, né? Aí depois, quando a imprensa fala alguma coisa, aí o pessoal acha ruim, né? Mas não é não, que isso, olha, no século XXI, rapaz, fazer um negócio desse com indígena. Não é fácil não. Bom, 7h54, Castramóvel tá de volta, viu, Cláudio? Tá de volta na Câmara Municipal essa semana ali, viu? A partir de quarta-feira, o Castramóvel retorna às atividades para atender ali os moradores do Santos Dumont e da região, né? Aqui nessa região aqui grande, onde com a volta é a edição de número 67, né? Que tá de volta com castração de cães e gatos machos acima de 6 meses de idade, castração de gatas acima de 6 meses de idade, vacinação antirrábica, administração de vermífugos, enfim, aquela coisa toda. O agendamento segue do mesmo jeito de sempre. As pessoas têm que ir até o pátio da Câmara Municipal até o fim de abril, tá? Onde eles ficarão lá para estar agendando, e o procedimento é o mesmo, então, retornando os atendimentos do Castramóvel, abrindo os trabalhos a partir do dia 26 de março, ali nas dependências da Câmara Municipal, no estacionamento da Câmara Municipal, a partir de quarta-feira, portanto, para atender aí
os tutores, que tá uma perguntação desse castramóvel, quando volta? Já tem data? Já estamos em março, quase abril. A população acostumou já com o castramóvel, né? Foi uma conquista nossa, né? A Prefeitura Municipal oportuniza ao cidadão estas condições das tratativas e a população, olha bem, ele anda, é a 67ª edição do castramóvel, quer dizer, ele inclusive rodou e roda a cidade toda, inclusive a área rural, né? Então, todo mundo aí aberto, embora esteja aqui na Câmara Municipal, mas toda a população pode vir aí fazer as suas tratativas, né? Pois é, então tá aí os atendimentos gratuitos para cães e gatos, voltando com o castramóvel, fique atento, porque ele fica, segundo aqui a informação, até o final de abril, volta na quarta-feira, fica até o final de abril, depois disso vai para outro ponto da cidade, onde é divulgado no calendário, na agenda, que obviamente as pessoas já ficam atentas, né? Para que possam levar aí os cachorros, os gatos baixos acima de 6 meses de idade e também gatas acima de 6 meses de idade, tá? Só as cadelas que não podem, né? Não podem ainda receber aí os procedimentos através do castramóvel. Mas enfim, trabalho sendo feito e aí a gente fica na expectativa. 7h57, hoje segunda-feira, a Prefeitura irá realizar um trabalho no município, né? Eles vão arrancar uma árvore, um piqui e levar para outro canto, viu, Cláudio? E aí parece que ia fazer agora cedo, mas deu um probleminha aí no equipamento, vai deixar para depois. Mas aí é a primeira vez que vão estar fazendo isso, porque no local lá no bairro 7 Sul vai ser um piscinão. Então um piscinão vai ser construído e tem essa árvore no meio, vão arrancar essa árvore de uma maneira com que ela possa ser plantada em outro lugar e aí vão realizar esse procedimento, né? Aqui em Três Lagoas. Vamos ver, né? Primeira vez, tomara que dê certo. E é um pequi, uma árvore que dá um fruto maravilhoso, que muita gente gosta, faz parte da culinária do Centro-Oeste e que obviamente e também serve de alimento para pássaros, né? Ultimamente os nossos pássaros aí não estão deixando os piquis. A galera colher piqui não, viu? Os nossos pássaros estão indo aí na busca de se alimentar de pequis, né? Isso é algo a ser pensado e estudado. Papagaio, maritaca, arara. O mesmo acontece com as nossas palmeiras, inclusive, né? Você vê que tem palmeira aí que tá... Os passarinhos fazem até ninho e inclusive os palmeiras estão morrendo aí por conta dessa questão. Mas vamos enaltecer o trabalho aí dessa equipe da Prefeitura Municipal que vai plantar vai retirar essa árvore e vai plantar essa árvore. Dizer a vocês o seguinte, que às vezes não estão acostumados a ver esse tipo de ação, de prática, isso é uma ação comum, viu? Se você vê, de repente, uma nova construção, uma nova edificação, e de repente você tem aquelas árvores plantadas, parecendo que elas estão lá há tanto tempo, né? Por quê? Porque hoje existe técnica de você escavar essas árvores, arrancar essas árvores com raiz e tudo e plantar aí no determinado local, né? A galera que mexe aí com arborização, paisagismo, o pessoal aí dos viveiros, inclusive tem cidade aí no estado de São Paulo que são especialistas nessa questão, certo? Então, os técnicos, com certeza a Secretaria do Meio Ambiente está envolvida com isso, e nós veremos, vamos ver onde é que vai ser plantado esse pequi, né? É isso, 7h59, 8 horas, vamos fechar o nosso Difusora Notícias de hoje. Valeu, Cláudio. Valeu, até daqui a pouco aí no Tribuna Livre. Ótima semana a todos. Bom, na sequência o Gil tá chegando com o de casa, um oferecimento Farmácia e Drogaria 7 Farma, Big Com Materiais de Construção, Lotéricas Caminho da Sorte 1 e 2 e Brasil Grill Restaurante. Ótimo dia, excelente semana e a gente se fala amanhã às 7 da manhã. Até mais.